Oi, crianças! É muito bom receber vocês aqui. Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Eu queria fazer uma oração antes da gente começar. E para quem não se lembra, eu sou a tia Lohane. Nós vamos falar com Deus agora. E hoje nós também vamos começar uma história nova, uma história que aconteceu de verdade. Será que você já conhece essa história? Ela é muito legal, então fica com a gente até o final, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhinhos, junta suas mãozinhas e abaixa a cabeça. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada pela vida de cada criança, de cada família. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o nosso coração venha estar aberto para ouvir e aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém! Agora eu queria ensinar uma musiquinha para vocês que fala sobre a importância de falar do amor de Deus. Essa música diz assim, olha: posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Essa música diz que você e eu podemos trabalhar falando do amor de Deus. E isso é uma coisa muito difícil? Não, não é difícil, é fácil. A gente só precisa compartilhar com as pessoas aquilo que Jesus fez por mim e por você, que é morrer na cruz, levar o castigo dos nossos pecados, mas que ele não ficou morto, falar que ele não ficou morto, que ele ressuscitou e que ele quer morar no meu e no seu coração, tá bom? A história de hoje fala sobre uma menina chamada Amy Carmichael. Será que você consegue repetir o nome dessa menina? Amy Carmichael. A Amy morava em um país chamado Irlanda há muito tempo atrás. E a Amy morava numa casinha bem antiga, mas ela também morava perto do mar. E vocês sabiam que a cor preferida da Amy era azul? Peraí, qual é a sua cor preferida? A Amy tinha uma cor que ela amava, que era azul. E você sabia que a Amy gostaria muito de ter os olhos azuis, mas os olhos dela não eram azuis, eram castanhos, parecidos com o da tia. Todas as vezes que ela participou de um culto na sua casa, com a sua família, você sabe, aquele momento de oração, de louvor ao Senhor Jesus, e todas as vezes que ela estava no culto, ela sempre aprendia algo novo sobre Deus. E uma coisa que a mãe dela ensinou sobre Deus foi que Deus responde todas as orações. Você sabia disso, que Deus responde todas as orações? Crianças, quando Amy escutou que Deus responde todas as orações, sabe o que ela pediu? Ela falou assim: já sei, vou fazer uma oração ao Senhor Jesus e vou pedir para que meus olhos não sejam mais castanhos, para que eles sejam de que cor? Azuis. E ela foi, antes de dormir, ela se ajoelhou lá pertinho da cama dela e começou a pedir: Senhor, eu gostaria muito de ter os olhos azuis. Ela começou a orar por isso e ela tinha certeza que Deus ia responder a sua oração. Mas espera aí, quando Amy foi dormir, ela estava super alegre, porque ela tinha certeza que Deus tinha escutado a sua oração e que ele ia responder. Quando ela acordou, ela saiu correndo, já foi logo olhar no espelho. A primeira coisa que ela fez foi ela olhar no espelho e quando ela olhou, será que os olhos dela estavam azuis, crianças? Deus responde todas as orações, não é? E quando ela olhou, os olhos dela não estavam azuis, estavam da mesma cor, castanhos. Ai, crianças, a Amy ficou tão triste, ela não entendeu. Ela falou assim: poxa, mas Deus não respondeu a minha oração, mas Deus responde todas as orações. Sabe o que o Senhor falou ao coração dela naquele momento? Ele falou assim: a resposta é não. Crianças, vocês sabiam que não também é resposta?
Deus tinha dado uma resposta a Amy. Ao contrário do que ela pensava, a resposta de Deus era diferente da dela. Ela queria que Deus dissesse sim, mas ele respondeu que não. Então Deus respondeu a oração dela, só que não foi a resposta que ela queria. Mas mesmo assim, Amy ficou feliz porque ela entendeu que Deus tinha respondido a oração dela, só não era do jeito que ela estava pensando, né? Ela não entendeu muito bem por que que Deus tinha dito que não, mas sabe, lá na frente ela ia entender que Deus tem um plano para todas as coisas. Você sabia que Deus também tem um plano incrível para minha e para sua vida? Deus tem um plano maravilhoso. Ele te criou com um objetivo, assim como ele criou Amy com um objetivo e ele tinha um plano para a vida dela. Só que ela não sabia qual era o plano ainda. E talvez você também não saiba, mas é muito importante você continuar obedecendo ao Senhor Jesus, tá bom? E Amy cresceu e ela virou, sabe o quê? Uma missionária. Você sabe o que é um missionário? Missionário é uma pessoa que dedica sua vida para falar do amor de Deus para as pessoas. E Amy fez isso. Só que ela não foi uma missionária na Irlanda, que era o país onde ela tinha nascido. Ela viajou para um país muito distante. Sabe que país foi? Foi para a Índia. Amy foi lá para a Índia para ser missionária e servir aquele povo. Mas crianças, devia ser muito difícil estar na Índia. Sabe por quê? Porque lá a cultura é muito diferente. As pessoas comem comidas diferentes. As pessoas falam uma língua diferente, não falava a mesma língua que a Amy. Crianças, até as roupas de lá eram diferentes. Então a Amy teve que mudar a sua vida inteira para conseguir se acostumar com a cultura da Índia. Mas ela não se importou. Na verdade, ela às vezes ia até na feira, lá na cidade, e ela ficava caminhando e passeando por lá. Mas sabe, um dia, enquanto ela passeava, ela olhou para um templo. Você sabe o que é um templo? É como se fosse uma igreja. Só que lá não era igual uma igreja que a gente conhece. Lá era um templo diferente. Era um templo dos deuses dos indianos. Crianças, quando a Amy percebeu que ela estava perto do templo dos indianos, ela começou a pensar um monte de coisa. Ela pensou assim: o que será que tem dentro desse templo? Será que o culto deles é parecido com o nosso? Como será que eles adoram os deuses deles? Porque eles não adoram o mesmo Deus que a gente adora. Eles adoram um Deus diferente. Mas crianças, era um Deus que não era um Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. E você sabia que a Amy ficou curiosa para entrar naquele templo? Ela queria muito ter a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas, para os indianos. Só que ela não sabia como que ela ia fazer isso. Então, a Amy deve ter orado bastante, porque ela acreditava que Deus ia dar uma solução para ela, né? Até porque Deus ama quando a gente fala do amor dele para as pessoas, quando a gente fala sobre Jesus. E a Amy queria fazer exatamente isso, falar como Jesus morreu, como Deus amou tanto as pessoas que enviou o seu único filho Jesus para morrer no seu, no meu lugar. Ele levou o nosso castigo. Amy queria falar tudo isso para aquelas pessoas. Só que ela não sabia como que ela ia fazer isso, porque eles adoravam aqueles deuses e eles achavam que aquilo era a coisa certa a se fazer. Mas Amy sabia que não era, que a única forma de alguém ser salvo é através de Jesus. Crianças, naquele momento, Amy ficou pensando e provavelmente orando também para Deus dar uma estratégia para ela do que ela ia fazer. Crianças, a Amy estava tentando há muitos dias, várias tentativas de deixar a sua pele um pouco mais escura como a dos indianos, porque ela era bem branquinha e ela não estava conseguindo. Sabe o que ela fez?
ela começou a perceber que o café, o pó de café, ele deixava a sua pele da mesma cor que os indianos tinham. Então, ela começou a passar o café no seu corpo inteiro e ela ficou da mesma cor que o povo da Índia. Crianças, naquele momento os amigos missionários olharam para ela e falaram assim: Nossa, você realmente está parecendo uma mulher indiana. E você sabia que a Amy pensou: Nossa, será que o meu plano vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar do amor de Deus para as pessoas desse país? De repente, eu me disfarçando vai ter uma chance melhor de eu falar, né? Porque quando eles olham alguém que é de fora, talvez eles nem levem tanta fé, talvez eles nem se sintam à vontade de ouvir aquela pessoa. Mas sendo alguém que parece ser do próprio país, talvez eles conseguiriam escutar. Mas sabe, Amy ficou ali pensando, ai, tomara que esse plano dê certo. E uma amiga missionária de Amy falou assim: Poxa, ainda bem que os seus olhos não são azuis, porque senão você nunca ia parecer uma indiana, porque eles não têm olho azul. Crianças, sabe o que Amy lembrou naquele momento? Ela lembrou daquela oração que ela tinha feito quando ela era o quê? Uma criança. E ela falou e ela pensou assim: "Nossa, foi por isso que Deus me disse não, porque ele tinha um plano muito maior. Ele sabia que eu precisaria me disfarçar para eu conseguir falar do amor de Deus para as pessoas na Índia." Crianças, viram como Deus sabe de todas as coisas e ele faz tudo perfeito? Agora, Amy podia tranquilamente entrar no templo dos indianos. Vocês acham que tinham muitos segredos lá dentro do templo? Com certeza. E Amy queria descobrir que segredos eram esses. Agora ela podia entrar, porque ela estava parecendo alguém do próprio país. Crianças, o que será que tinha lá dentro daquele templo? Será que eles tinham muitos mistérios, muitos segredos que ninguém podia saber? Amy estava disposta a tentar entrar naquele templo do jeito que ela estava. E vocês sabiam que a Amy conseguiu entrar? Ela conseguiu entrar, mas sabe, o lugar não era nada parecido com o que a Amy estava pensando. Na verdade, aquele lugar era cheio de sujeira, era muito escuro, quase não dava para enxergar nada, e Amy estava vendo um lugar totalmente diferente do que ela esperava. Tinha até um ídolo, uma estátua, parecia que era como se fosse o deus deles, mas a Amy não entendeu. Como eles podiam adorar aquele deus que nem falava, que nem enxergava? Crianças, como que será que a Amy estava se sentindo? Será que ela estava com medo de estar ali dentro? De repente, a Amy encontrou uma sala onde tinha alguns meninos ali dentro. E eles estavam no escuro, mas quando a Amy tentou se aproximar, um homem apareceu e empurrou ela para fora daquela sala. Crianças, bem rapidinho a Amy saiu de dentro do templo e conseguiu respirar o ar puro. Mas quem eram aqueles meninos? O que será que eles estavam fazendo ali? Por que será que ela não podia ver esses meninos ali dentro? Nossa, a Amy tinha ficado tão assustada. Será que aqueles meninos estavam sendo maltratados? Será que eles estavam ali para fazer algum ritual religioso? A Amy não sabia, mas ela pretendia com certeza voltar uma outra vez para descobrir mais sobre aquelas crianças. Só que enquanto a Amy pensava em um monte de coisa e saía do templo, uma grande carroça de madeira passou por ela com um monte de meninas, um monte de crianças, meninas de 4 a 10 anos, mais ou menos, e elas estavam com um rostinho muito assustado, elas estavam com muito medo. A Amy ficou olhando aquilo e aquelas crianças passando ali em cima da carroça, de repente entraram com as crianças no templo, com as meninas, e fecharam a porta de madeira com muita força. A Amy escutou vários gritos e ela ficou pensando: ai, o que será que eles fizeram com essas crianças? Será que eles sequestraram essas meninas? Será que eles compraram como se fossem alguma mercadoria?
Crianças, a Amy estava muito triste só de pensar em várias coisas que aquelas meninas precisariam enfrentar. Na verdade, eles provavelmente estavam usando as crianças para fazerem rituais religiosos. E a Amy ficou muito triste só de pensar nisso. Será que era isso mesmo, gente? Mas como ela, uma mulher estrangeira, conseguiria salvar essas crianças de pessoas tão ruins assim? A Amy ficou pensando tanto, tanto naquelas crianças, pensando no que elas enfrentavam, no que elas deviam passar lá dentro, no que deviam fazer com elas. Ai, ela ficou muito triste. Crianças, uma coisa é certa. A Amy orou pelas crianças. Será que a Amy ia voltar àquele templo para tentar ajudar aquelas crianças e descobrir mais sobre o que eles estavam fazendo com ela? Por isso você não pode perder a próxima aula. Você vai ficar sabendo a continuação da nossa história. Ah, e aproveita e compartilha com todos os seus amigos esse vídeo, tá bom? Mas e você, criança que está assistindo esse vídeo? Você sabia que o amor de Deus por você é muito grande? A Amy sabia disso, que ela era muito amada por Deus e que aquelas crianças do templo também eram. Crianças, vocês que estão assistindo também são muito amados pelo nosso Senhor Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Sabe o que está dizendo aqui, crianças? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, está dizendo que Deus ama você, mesmo sabendo que você e eu temos muitos pecados. Deus preparou um lugar muito especial para você e eu morarmos, que é o céu. Mas tem algo que nós temos que não pode entrar no céu. É o pecado. O pecado deixa o nosso coração sujo e Deus não gosta do pecado. Mas Ele nos ama mesmo sabendo que nós temos o pecado no nosso coração, que você e eu temos pecado no coração. Você sabia que mentir, roubar, bater, desobedecer os pais, tudo isso é pecado? Isso significa que tudo isso não agrada a Deus. Mas Deus sabia que sozinhos a gente não ia conseguir, você e eu não conseguiríamos nos livrar do pecado. E Ele sabia que todo pecado merece um castigo, que é ficar separado de Deus para sempre. Mas Ele não queria ficar separado de nós para sempre. Por isso Ele enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, para morrer no seu e no meu lugar. Ele ficou de castigo no nosso lugar. Olha só, crianças, Jesus ficou de castigo, só que ele nunca fez nada de errado. Jesus é perfeito. O castigo que estava sobre ele não teve efeito sobre ele. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E quem convida ele para morar no coração pode ter o seu coração limpinho. Você, criança, que ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, gostaria de fazer isso hoje? Se você gostaria, se você entende que você tem pecado e que você precisa de Jesus para limpar o seu coração, você gostaria de recebê-lo, convidá-lo para morar no seu coração hoje, você pode fazer essa oração comigo. Feche seus olhinhos, abaixa a cabeça, junta as mãozinhas e repete o que eu vou falar, tá bom? Querido Deus, perdoa os meus pecados. Eu sei que às vezes eu faço coisas que não te agradam. Mas, Senhor, eu acredito que Jesus morreu no meu lugar, mas ele ressuscitou. Por favor, venha morar no meu coração, em nome de Jesus. Amém.
Amém! Amém! Sabe o que a Bíblia fala sobre aqueles que convidam, que recebem Jesus no seu coração? Tá lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos os que nele creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui está dizendo que se você, criança, já recebeu Jesus no seu coração, você agora é um filho ou uma filha de Deus. Que bênção, não é? Olha, foi muito especial ter vocês aqui mais um sábado. Eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amiguinhos, tá bom? Não esquecem, pode ter muita gente curiosa para saber o que vai acontecer com a Amy e com as crianças do templo. O que vocês acham que vai acontecer? Não perca a próxima aula, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!